pessoal, Léo aqui. Vim trazer um pouco sobre boas práticas utilizando JavaScript, né? 5 formas de escrever um JavaScript melhor, um JavaScript mais legível, né? Porque a gente sabe que quando você está trabalhando com projetos, a forma que você lê o código, a facilidade de leitura do código é essencial quando você está trabalhando em equipes, né? Então, ao longo desses anos trabalhando com codificação, eu vi muitas coisas ruins, né? Então eu vim trazer aqui 5 dicas rápidas de como você melhorar determinados aspectos na hora de codificar para deixar o código mais legível, né? Mais simples, de uma forma que o próximo ou você mesmo no futuro, caso precise fazer alguma manutenção, fique mais fácil, né? Então aqui eu já comecei a criar alguma coisinha aqui, né? E eu vou apagar aqui só para ficar mais claro na hora que eu for explicar. Então eu vou criar aqui o primeiro, né? Só deixa eu voltar aqui e deixar esse pack de JSON para eu poder executar os comandos aqui. Mas enfim, o primeiro, né? A primeira dica que eu vou fazer, que eu vou dar aqui para vocês, é a parte de você escrever if else, né? Então assim, quando você está executando, por exemplo, eu tenho uma prop que ela é true, né? E aí, quando eu estou escrevendo prop true, ou, né, então eu vou dar um log true, se não, eu dou um log false, né? Esse else statement, junto com essas brackets, ele pode ser substituído por um return, né? Então você não precisa poluir o seu linha de código, né, o seu programa ou o seu projeto com esse else. Eu posso utilizar um return, né? Então aqui, se eu colocar return dentro dessa linha, eu já resolvo o problema, né? Por quê? Porque essa propriedade sendo true, ele entra dentro desse bloco. Ela sendo falsa, ele não entra dentro desse bloco e executa o próximo, né? Então ele vai parar o código aqui, né? Então uma forma de você evitar escrever o else, né? Claro, existem cenários, caso você estiver validando uma coisa mais complexa e a fim de entender que a pessoa, você vai fazer uma reatribuição, né? Por exemplo, eu tenho uma variável aqui, João, por exemplo, né? E aí eu quero reatribuir essa variável, né? Embora não seja uma boa prática também fazer isso, né? Na minha opinião, por exemplo, aí sim você tem que usar o else, porque você não consegue fazer um return e atribuição, né? Então, no caso que eu colocaria nome é igual a Maria, por exemplo, né? E aí aqui eu poderia criar um else para atribuir o nome, né? Por exemplo, se não a própria não for verdadeira, eu vou colocar o nome José, né? Que é o que eu acabei de fazer. E aqui sim eu dou um console.logname no final, né? Posso tirar até daqui, ó, tirar e colocar aqui no final, né? E aí sim, quando eu estiver fazendo uma retribuição, eu uso o else, embora não usaria isso daqui dessa forma, né? Eu simplesmente farei de um outro jeito. Mas enfim, essa é a primeira diquinha aí. A segunda dica, né, que eu separei aqui, é a parte de if nested, né? Opa, esqueci de colocar a extensão. A parte de if nested, ele é muito complexo na parte de leitura, né? Então eu tenho um exemplinho aqui que eu já criei, que eu vou até colar aqui, que é esse caso aqui, né? Eu acabei de criar isso daqui e isso traz uma complexidade de leitura, né? Claro, eu não tenho a fruta aqui porque eu tinha feito isso dentro de uma função. Então deixa eu recortar isso daqui, fazer uma função, função execute, vai receber fruit quantity e aqui dentro, sim. Agora vou formatar aqui com o outro prior porque eu estou usando do ESLint. Beleza, formatou. Então aqui, né, eu vou explicar porque é necessário, porque fica bem confuso, né? Então eu tenho 3 condições aqui: se a fruta existir, se a fruta ela tá dentro dessa lista, né, dessa lista que eu coloquei aqui em cima, e se a quantidade dela for maior do que 10, né? Imagina que eu tenho essas 3 condições e eu preciso contemplar elas, e aí tô validando só se o cara mandou fruta ou não, né? Aqui em cima, aqui embaixo nesse else aqui que também não precisaria, mas uma forma de eu exemplificar isso é assim. Então eu tenho esse if aqui, certo? Então eu posso remover ele, não, eu vou remover esses dois aqui, né? E aí eu posso colocar na primeira condição
Se não tiver a fruta, né, eu venho aqui e faço o que eu falei, dou um return fruits required, foi o que o piloto colocou, fruta é requerida, não é obrigatória. E pronto, contemplei. Se não tiver fruta, ele já vai voltar, e se tiver a fruta, ele vai continuar aqui nesses 2 steps. E aí a segunda forma é também tirar esse estado aqui alinhado, né? Esses 2 estados aqui, né? Ou seja, eu posso chegar aqui e fazer o inverso, né? Eu posso chegar aqui e colocar se fruits não incluir a fruta, né? Então, ou seja, se dentro dessa lista não tiver essa fruta que o cara tá mandando, a fruta não é válida, né? Fruits not valid. Então, tirei mais um, posso chegar aqui e tirar, né? E aí, posso até tirar esse... Opa, vou deixar só a condição, vou tirar esse log aqui que eu deixei e vou subir esse aqui para a segunda condição, né? E aí a terceira condição ela vai se manter, né? Eu só preciso aqui colocar mesmo o return para ele não prosseguir caso eu tivesse mais um bloco de código, né? Então aqui, pronto, né? E aqui, só que na verdade aqui eu poderia fazer uma validação, né? Tipo, se não tiver a fruta ou se não tiver a quantidade, ou se a quantidade for menor do que 10, né? Então, porque eu estou validando aqui, aí ele vai logar, ou seja, vou recapitulando, né? O cara mandou a fruta, não tem a fruta, retorna o erro, não tem fruta. Ele mandou a fruta, passou daqui, não tem a fruta na lista, erro de novo, né? Então, mesma coisa que estava acontecendo antes. Aí o cara mandou a fruta está na lista, porém a quantidade não é maior do que 10, né? Que foi o que eu falei que a gente poderia verificar. Isso aqui vai funcionar também, porém o mais correto seria também validar se a quantidade é menor do que 10, né? Aqui no caso seria menor ou igual, mas enfim, vou deixar menor mesmo para ficar tranquilo. E aí aqui quantity, poderia quantity, se eu souber escrever ainda, quantity must be greater than 10, né? Então a quantidade deve ser maior do que 10, né? E aí se o cara não mandar mandou 10 ou mandou 9 ou abaixo de 10 no caso, vai dar erro. E aí no fim aqui eu posso dar um return console.log everything's ok, ou aquilo que já estava, né? All steps passed, eu esqueci o que estava escrito, mas enfim. Aqui é o caso de sucesso, né? Ou seja, quando você for executar, você dá. E aqui ficou um pouco mais verboso o código, porém muito mais legível, né? Então é o que eu falo. Nem sempre códigos bem escritos são menores em termos de quantidade de linhas, né? Então aqui ficou muito mais fácil de você compreender o que está sendo executado. Ou seja, se não tiver uma fruta, se não tiver fruta, fala isso. Se as frutas não incluir, né? No caso o not vai vir para cá, né? Na hora de ler. Se não incluir a fruta que está sendo passada, a fruta não é válida. Se a quantidade é menor do que 10, não vai funcionar. Se aí caso passe por todas essas, né? Vai acontecer, vai dar sucesso, né? Ou seja, isso daqui são barreiras, né? Validações. Eu estou falando, não tem fruta, para. Não inclui, para. Não tem a quantidade, para, volta, e ele vai retornar na função, não vai executar o que está a seguir. Mas aí se ele passou por todas as validações, né? Então tá aqui, ó, tudo ok, né? Então essa foi a segunda. Até nomeei errado aqui, deixa eu colocar o 2. Aqui o terceiro vai ser questão de validação de undefined null, tá? Esse aqui undefined null. Isso aqui é só uma simples dica, né? Porque a gente sabe que existem propriedades que elas podem vir null, podem vir undefined, podem vir objeto vazio, string vazia, quer dizer, string vazia no caso, né? Ou enfim, qualquer outra propriedade false, né? A gente fala false, que são no caso 0, né? 0, string vazia. Se eu colocar null, none, false, então ele já deu aqui para mim, né? Todas essas propriedades elas podem ser corrigidas ou validadas com os operadores not, né? Então se eu coloco um not, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, para ele pegar, vamos transformar isso aqui em uma variável, né?
Vou deixar comentado aqui as outras. Opa, deixa eu copiar de novo. Beleza. Colocar aqui, comentar e fazer a variável aqui. Então, por exemplo, se eu pedir para o meu programa, né, para ele logar aqui, console.log, o booleano dessa propriedade aqui. Ou melhor, né, se eu pedir para ele fazer uma comparação, né, no caso de um ternário, ou seja, eu tenho aqui um ternário. Caramba, eu escrevi um de novo aqui. 3, velho. Pronto. Então, se eu pegar aqui e colocar, né, truth ou false, né, nesse caso, o 0 ele é um false, ou seja, se eu estiver validando alguma propriedade utilizando o 0, né, o 0 ele vai sempre retornar como se fosse false, né? Então, se eu colocar aqui para ele executar o undefined null, ele vai dar false, né? E aí posso continuar validando aqui, ó. Se eu colocar uma string vazia, false também, né? Se eu colocar null, false. Então, todas elas vão dar, quando você estiver validando uma propriedade, se ela vier uma dessas daqui, vai ser false, né? Vai ser falso no caso. E aí o false não precisa nem, né, fazer. Ou seja, eu vou colocar até aqui, ó, 1 para você ver. 1 ele vai dar truth, né? Então, o 0 ele é como se fosse false e o 1 como se fosse true. Igualmente, quando a gente faz cálculo com números binários, usa números binários. 1 é sempre o ativo, o 0 é sempre a ausência de algo, né? A ausência de como, seja lá o que for. Então, para a gente validar isso, não precisa fazer isso, tá? Porque eu já vi muito, por exemplo, tem uma propriedade, vou deixar aqui a false, e eu posso fazer isso aqui, que eu já vi em muitos lugares, né? False igual a undefined, ou false é igual a 0, ou false é igual a null, né? Eu já vi isso em um monte de lugar, né? Embora talvez em outras linguagens isso precise ser necessário, né? E aqui não, né? A gente não precisa fazer isso para validar se uma propriedade ela é falsa. Não preciso colocar todos esses estados aqui para validar se tem ausência de alguma coisa aqui, né? Então, a não ser que você esteja trabalhando com números e aí vem um 0, né? Então você tem que validar se é 0 antes de fazer a negação. Então, para negar isso daqui, eu só preciso fazer isso, ó. Se eu vou até trocar aqui para não ficar confuso, né? Ó, prop. Se não existir a prop, né, eu faço isso. Sei lá, props false, né? Então aqui no caso, né, eu vou até fazer um aqui e aqui eu posso colocar um. Aí beleza, prop is true. No caso, se ele esquipar isso daqui, ele vai, né, se ele pular, ele vai aparecer. Então é true porque é 1, né? Então 0, né, ele vai dar false aqui, só de usar o not, né? Então pode ser qualquer um desses. Se usar o not, ele vai funcionar e não precisa ficar validando 1000 coisas lá. Outra dica simples, porém bastante útil aí, pelo menos pelo que eu tenho visto aí no mercado. A outra coisa é o uso de ternários, né? Acho que eu não vou explicar o conceito do ternário aqui, mas ele é como se fosse um if else reduzido, né? Então eu tenho uma propriedade aqui, eu tenho uma prop, né? Ou seja, vou criar aqui como statement, e aqui eu coloco prop igual a true, por exemplo. Então o que eu posso fazer? Se essa prop existir, né? Então o que significa esse tipo de abordagem no ternário? Se essa propriedade for true, truthy, né? Pode ser true, uma string com alguma coisa, qualquer propriedade truthy, né? Que é diferente de true. True é o booleano true, né? O estado true ou false. É uma variável do tipo booleana, né? Agora, o truthy, no caso, é qualquer existência de algo, né? Ou seja, se ela não for null, se ela não for undefined, se ela não for uma string vazia, se ela não for um not a number, né, que é um none, então ela vai executar o que está dentro depois da interrogação. Ou seja, interrogação é como se fosse uma pergunta. Isso existe? Interrogação.
então faça isso. Se não existir, faça isso. É como se fosse um if else de uma linha, né? Então, uma dica aqui, não façam ternários nested, né? Não façam isso, por exemplo, isso aqui, aí depois faz outro estado aqui, já vi muito. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Separa os estados, nem que você separe em variáveis, né? E, não faça isso, porque fica muito horrível de ler, né? Então, recentemente eu vi códigos que estão usando isso em React, né? Que é pior. Então, se você tem aqui render if true, no caso, né? Você vai fazer aqui prop, aí você vai lá e dá aqui uma div. Se não, e eu já vi muito isso aqui também, ó, null, né? Ou seja, se a prop existir, ele vai renderizar esse componente, né? Utilizando o React, ou seja lá, acho que, se eu não me engano, o Solid também usa essa abordagem aqui de estado. Mas você pode utilizar também, né? Você pode evitar usar ternário, né? Dessa forma aqui, né? Eu vou até comentar para não dar erro. Mas isso aqui é uma condicionante, né? É um ternário simplificado, digamos assim, né? Não chega a ser um ternário, mas ele é uma forma de se usar se uma prop existe ou não. Ou seja, se essa prop existir, né? Ou seja, se essa prop existir, então, né, ele vai fazer isso. Só que o else não importa para mim. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se não existir, eu estava retornando null. Por quê? Porque o estado do else, para mim, eu não quero fazer nada. Não importa para mim. Então, quando não importa para mim o else, eu vou e uso aqui esse estado de e, né? Então, aqui eu renderizo esse componente caso essa própria aqui existir. Se não existir, por exemplo, se for false, ele só vai pular isso aqui e não vai fazer mais nada. Então, não importa o else para mim. Agora, se, por exemplo, se eu quisesse renderizar a div true e depois uma outra div, né, falando false, aí sim eu precisava do ternário, porque eu quero executar uma ação no ato do else, né, quando essa propriedade não existir, né? Então aí sim eu uso o ternário. Mas quando eu não quero fazer nada, simplesmente uso o próprio. Eu já vi também pessoas em React fazendo isso aqui, ó, né? Aqui, ó, isso aqui eu já vi muito. Se renderizar, se tiver, renderiza aí, se não, mete um fragment aqui, tá? Não é necessário, né? Não é necessário fazer isso, porque você só está poluindo, né? Linhas de código, né? Escrevendo mais códigos, sendo que não tem a necessidade, né? Então, outra dica aí para poder melhorar a parte dos ternários. E a última que eu gravei aqui, que eu quero mostrar para vocês, que eu fiz aqui, é a parte do objetos literais, né? Object literals. Então, vamos pegar aqui o exemplo das laranjas, não das laranjas, das frutas, e vamos utilizar aqui. Deixa eu só fechar isso daqui. Aí, beleza. Então eu tenho aqui as minhas frutas, né? E vamos supor que eu queira fazer validações, né? Eu queira, assim, como é que eu posso dizer? Eu preciso fazer uma condicionante maior, né? Preciso validar diversos tipos de inputs, né? De propriedades, né? Vou codificar que fica mais fácil, né? Eu não vou utilizar esse array aqui, eu só vou utilizar para poder montar a lógica. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma variável aqui que seja... Opa, vou fechar aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma função validate fruit. E eu vou receber uma fruit aqui de parâmetro, né? Aí aqui, o que eu posso fazer? O que pessoas tranquilas fariam, né? Pessoas que não têm um grau de conhecimento tão avançado, ou assim, não estudou essa parte tão a fundo, né? Por exemplo, eu quero validar a cor das frutas, né? Vamos supor que seja isso. Então, se eu tenho aqui, se a fruit é igual a apple, eu não vou utilizar aquele array, né, que nem eu falei. Vou colocar aqui, ó, console.log apple is red, tá? Exemplo. E aí, o que eu posso fazer aqui, né? Famoso else if. Se for orange,
ele vai meter aqui um yellow, beleza, muito obrigado copiloto, me ajudando. Ó, purple, beleza, né? Ou seja, tenho validações, né? Ou eu posso fazer também um else aqui, se a fruta não for, I don't know that fruit. Ou seja, se o cara mandou aqui uma fruta, né? Ó, vamos lá, vamos testar. Vou chamar a função aqui, ó, validate fruit. Vou passar aqui apple, né? Então, vou dar um clear aqui no meu terminal. Vou executar aqui o 5, né? 5. E apple is red, né? Coloquei aqui, bonitinho, banana. Tem que dar banana is yellow, tranquilo. Isso daqui, cara, é muita informação. Embora não esteja nada errado aqui, não tenha nada errado aqui, tá tudo tranquilo. Porém, isso aqui é muita informação, né? Eu digo informação porque imagine você fazendo isso, validando um formulário, num trabalho real, num projeto real. Então, você vai ficar validando dessa forma aqui. Isso aqui é uma forma muito, assim, muito código, né, para você escrever. Assim, não tem nada errado, de novo. Não estou criticando quem faz dessa forma, quem prefere, quem lê dessa forma e acha melhor do que a outra. Para mim, isso aqui não é muito bem legível, né? Então, o que você pode fazer? Switch case, né? Existe o switch case também, né? Vou até comentar aqui. Então eu posso fazer um switch case, né? Ó, switch fruit. Acho que o copiloto já vai ler e já vai fazer para mim, né? Acho que o copiloto já vai escrever tudo que eu quis dizer aqui. Default, beleza, tranquilo, fechou. Então, ó, o copiloto já fez tudo aqui, né? O exemplo que eu queria fazer era exatamente esse. Ainda bem que existe inteligência artificial hoje em dia, para nos ajudar, não para nos substituir. Então, né, vou continuar aqui passando banana is yellow, tranquilo, né? Mas mesmo assim, né, embora seja menos poluído do que esse, você pode ver que é mais linhas, porém é bem mais fácil de ler dessa forma. Por exemplo, assim, quem tem o conhecimento do idioma também fica bem mais fácil, né? Então o switch seria meio que você escolher, né? Escolha, né? Se a fruta, caso ela for maçã, faça isso. Então fica bem mais fácil de ler. Você está lendo o manual, né? Caso ela seja Apple, então você dá um console log Apple e dá um break e acabou, né? Então, se ela for laranja, dá um console log. Então, caso, né? Caso for laranja, caso de banana, caso de uva, né? Então, cada um, você fica bem mais fácil de ler dessa forma. Porém, existe uma outra abordagem que, na minha opinião, também é fácil de ler e também polui um pouco menos, né? Que é a questão dos objetos literais. O que seria isso? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a minha função, tá? Eu vou deixar esse código aqui fora da função. Vou deixar só o switch, só para a gente ver depois. Então aqui nesse caso, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar dessa vez o meu array, né? Quer dizer, eu não preciso nem pegar o array, eu posso fazer um objeto novo aqui, ó. Então, ó, fruit, vou colocar literals aqui só para ajudar, né? Então, o copiloto talvez já vai entender, ó. Eu já posso colocar a propriedade e o valor que eu vou logar dessa propriedade. Ou seja, eu não vou repetir o meu console log. O meu console log, ele vai ser decidido no ato de eu chamar a função e passar a propriedade para ele, né? Eu vou terminar aqui de fazer. Eu não, né? Copiloto. E beleza, tranquilo, né? Ó, criei aqui. O que seria isso? Eu tenho um objeto onde a key dele é o nome da fruta e o value, que é o que está depois dos dois pontos, é o que eu quero logar. Ou seja, a lógica é, se for Apple, loga isso, né? O valor é orange, a chave é orange, o valor é orange. A banana, né? Então aqui eu poderia colocar assim o nome da função para ficar um pouco mais fácil, né? Fruit logger, né? Então eu pego aqui e coloco fruit logger options. Então fica um pouco mais fluido, né? Ficou mais clean, né? Eu não precisaria colocar o fruit logger porque já tem aqui, mas eu posso até colocar só options aqui, né? Para ficar um pouco mais tranquilo. Fruit logger e aqui eu tenho as options, né?
Quais as opções de fruit logger que eu tenho para logar as frutas. E aqui, o que eu faço? Eu só dou um return console.log. Aqui, exatamente isso. Options na posição fruit ou I don't know what that fruit. I don't know that fruit, né? Então, o que isso vai acontecer? O que isso vai fazer, né, no caso? Ele vai, dentro desse objeto, né? Isso aqui é uma forma de acessar uma propriedade de um objeto. Ou seja, se eu tenho aqui os meus options, eu posso colocar options, né? Options, ponto, apple, banana, grape, orange, né? Então eu posso colocar apple, ponto, alguma coisa, né? Eu posso colocar, por exemplo, options.apple, né? E aí ele vai logar, né? console.log aqui, e aí ele vai logar para mim, né? O banana, né? O apple, no caso. Então eu vou colocar aqui só para rodar, Então ele logou aqui para mim, né? Eu acessei uma propriedade de dentro de um objeto, né? Através desse tipo de abordagem com ponto. Porém, existe uma outra forma de você acessar uma propriedade com JavaScript de uma forma dinâmica. O que seria isso? Eu não quero saber qual que é a propriedade. Eu quero acessar ela de acordo com que ela venha. Ou seja, por exemplo, se eu tiver aqui, fruit, né? Ou seja, options, ponto, por exemplo, apple, eu estou acessando de uma forma onde eu sei qual propriedade eu quero buscar. Mas quando eu não sei, por exemplo, eu quero buscar o que o usuário me passar na função, ou uma propriedade que eu não sei o que ela é, não tenho conhecimento dela por agora. Então eu vou lá e passo a propriedade dessa forma, né? Através de colchetes e o nome. Ou seja, aqui na função eu posso mandar banana, posso mandar apple, posso mandar maçã, posso mandar uva, posso mandar qualquer coisa, grape, né, no caso. E eu não sei o que vai vir aqui. Então eu coloco dessa forma para quê? Para quando o usuário enviar, eu acessar o que ele me enviou aqui dentro desse objeto, né? Então, se ele me passar banana, a partir desse momento, esse fruit vai passar a ser banana. E aí aqui eu vou passar a banana para dentro desse options, que vai me devolver o valor de banana, que é esse aqui. Que aí no caso ele vai logar exatamente o que está no valor de banana, né? Então, isso é uma forma mais simples de você fazer um conditional statement, né? Então você tem várias opções e você quer, dentre essas opções, executar uma outra, né? Isso aqui poderia ser uma função, por exemplo, tá? Não precisava ser. Eu posso, de acordo com o que o usuário me passar, execute uma função, né? Eu posso fazer isso aqui, ou fazer uma outra coisa, chamar o banco aqui de dados, enfim, é só um exemplo, né? E aqui eu posso tomar diversas decisões baseado no que o usuário me mandou, né? E aí aqui, por que eu estou usando esse ou aqui? É o default statement, né? Ou seja, se o cara manda uma fruta que não existe, por exemplo, vou mandar aqui, sei lá, vou mandar qualquer coisa aqui para não ter que ficar pensando. Não, ele já vai fazer, eu não sei que fruta é essa. Por quê? Porque na hora que ele for buscar aqui, o options fruit, né? Posso até logar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Console.log options, vou até fazer um template aqui. The fruit is, aí eu posso fazer aqui fruit, né? Não preciso disso, nem disso. Não, disso eu preciso. Beleza. The options are, tá, beleza. Pode ser isso, né? Então assim, o cara mandou a fruta e aqui vai ser a fruta que ele selecionou. Então se eu mandar, por exemplo, banana, vai retornar, né? A fruta é banana e as opções são que é the fruit is banana, the options are banana e yellow. E, né, the option is, né? Que the option is. Tá? Então aqui no caso ele já identificou qual que é a propriedade aqui e qual que é a fruta que eu enviei. Agora se eu enviei nada, não, sei lá, enviei qualquer coisa. Então ele já deu undefined aqui, né? Então essa propriedade aqui deu undefined e esse operador ou aqui ele valida. Se isso for true, joga ele. Se não, né? Ou manda esse ou manda esse. Se isso for true, vai manter esse. Se truth, né, no caso. E se isso aqui for undefined, null, seja lá o que for, vai executar isso aqui. Então ele vai dar o console.log isso daqui. Então essa é uma forma mais tranquila de validar, né, situações de cases assim, de uma forma mais simples, né? Ficou bem mais
pouco código, tranquilo de entender. Ó, recebi uma propriedade e aqui embaixo eu acesso a propriedade dentro de um objeto. Não ficou difícil de entender, né? E também ficou bem mais clean, né? Olha a diferença aqui para esse aqui, né? E claro, né? Sempre lembre que não é quantidade de linha que diz se o código está clean ou não, mas aqui claramente você consegue ver que está bem mais limpo, você tem as opções bem organizadas, né, dentro de um objeto, enfim. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.